O país que congelou o dinheiro de todos os cidadãos. Imagine acordar numa manhã comum, tentar sacar seu dinheiro no banco e descobrir que não pode, nem um centavo. Sua conta está travada, o cartão inútil, o caixa eletrônico recusa sua senha como se você não existisse. Agora imagine isso acontecendo com todos os cidadãos do país ao mesmo tempo. Esse cenário, digno de distopia, não é ficção. Aconteceu de verdade. E não foi durante uma guerra, mas por decisão do próprio governo. Um país inteiro viu suas economias congeladas da noite para o dia em nome de um suposto bem maior. Famílias desesperadas, empresas à beira da falência e a população tomada pela revolta silenciosa. O que poderia levar um governo democrático a confiscar o dinheiro do seu próprio povo? Foi um golpe, uma medida emergencial ou o retrato de um sistema financeiro que, quando em colapso, revela o quão frágil é a confiança que temos no dinheiro? Neste vídeo, você vai descobrir o país, o motivo e as consequências devastadoras dessa decisão radical. Mas antes, você estaria preparado para viver isso no seu país? Em março de 1990, o Brasil inteiro acordou em estado de choque. Era o primeiro dia útil após a posse da nova presidente, Fernando Collor de Mello, o mais jovem a assumir o cargo até então. Ele havia vencido a eleição com promessas de modernização e combate implacável à inflação, que já ultrapassava os 80% ao mês. A economia estava em colapso. O povo corria aos supermercados assim que recebia o salário, tentando comprar o máximo possível antes que os preços dobrassem dias depois. O real valor do dinheiro derretia diante dos olhos. Mas ninguém esperava a solução drástica que viria. No dia 16 de março de 1990, por meio de um plano econômico radical, batizado de Plano Collor, o governo anunciou que todas as contas correntes, poupanças e investimentos acima de 50 mil cruzeiros seriam congelados por 18 meses. Isso mesmo, o dinheiro do povo seria literalmente confiscado. O acesso ao próprio patrimônio estava restrito a um limite semanal mínimo. Foi como se, de um momento para o outro, toda uma nação tivesse virado refém do próprio sistema financeiro. A ministra da Economia da época, Zélia Cardoso de Mello, foi a porta-voz da medida, defendendo que o confisco era necessário para enxugar a liquidez e controlar a hiperinflação. Segundo o governo, o excesso de dinheiro em circulação era o motor da desvalorização da moeda, e a única forma de deter esse ciclo seria interrompê-lo abruptamente. A justificativa até parecia lógica em termos técnicos, mas na prática, a decisão gerou um caos social silencioso. Famílias que tinham poupado durante anos para comprar uma casa, abrir um negócio ou pagar tratamentos médicos simplesmente perderam acesso ao que era delas por direito. Empresas pequenas e médias que dependiam do fluxo de caixa quebraram. Muitos trabalhadores autônomos não conseguiam mais comprar insumos. Casamentos foram desfeitos, sonhos foram engavetados, e a confiança na estabilidade econômica foi destruída. Imagine hoje, no mundo digital e bancarizado, abrir seu aplicativo e ver um saldo positivo, mas saber que não pode tocar naquele dinheiro. O sistema funciona, a conta existe, mas o valor está congelado, à mercê do governo. Foi exatamente isso que os brasileiros enfrentaram. O mais impressionante foi a rapidez da execução. O anúncio aconteceu num domingo à noite, aproveitando o feriado bancário da segunda-feira seguinte. Quando os bancos reabriram na terça, o dinheiro já estava inacessível. Tudo havia sido calculado para evitar protestos antecipados. O plano foi arquitetado em sigilo absoluto. O povo, perplexo, não tinha alternativa. Mesmo aqueles que votaram em Collor sentiram-se traídos. Mas a promessa era que o sacrifício coletivo traria estabilidade e controle da inflação. Seria o preço da cura. O problema? A tal cura custaria caro demais e não funcionaria como esperado. Essa medida extrema fez do Brasil um dos raríssimos casos da história moderna em que um país democrático congelou as economias dos seus próprios cidadãos de forma abrupta e abrangente. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Nos dias que seguiram o confisco, o Brasil mergulhou em uma sensação coletiva de incredulidade e paralisia. O povo estava atordoado.
Ainda não havia redes sociais, mas as filas nos bancos, os telefones congestionados e os olhares perdidos nas agências eram sinais visíveis de que algo profundamente errado havia acontecido. Com o bloqueio das contas, cerca de 80% da base monetária foi sugada da economia da noite para o dia. As empresas, privadas de capital de giro, começaram a atrasar salários, cancelar encomendas e demitir funcionários. O comércio desacelerou bruscamente. E as famílias, sem acesso às suas economias, passaram a vender carros, eletrodomésticos e até joias para sobreviver. Nos bastidores, o setor bancário também sentiu o baque. Mesmo os bancos que tradicionalmente lucravam com a inflação repentina viram suas operações sufocadas. A confiança no sistema bancário desmoronou. Alguns brasileiros passaram a guardar dinheiro embaixo do colchão, literalmente. O medo de um novo congelamento ficaria impregnado na cultura financeira nacional por anos. Muitos pais ensinaram seus filhos a nunca confiar 100% no governo ou no sistema bancário, mesmo em tempos de estabilidade. O efeito psicológico foi devastador. Não era apenas o dinheiro que havia sido tirado das pessoas, era o direito de escolha, a autonomia, a esperança. Histórias de vidas interrompidas pipocaram por todo o país. Um casal que estava prestes a pagar a cirurgia da filha viu o hospital negar o procedimento, pois a quantia estava inacessível. Pequenos empresários faliram em semanas. A classe média, antes otimista com a nova era pós-ditadura, afundava na frustração. E como se não bastasse, o plano não funcionou como prometido. A inflação teve uma queda inicial, sim, mas logo voltou a subir. A economia desarticulada não reagiu como o governo esperava. Em menos de um ano, o real poder de compra do brasileiro já havia voltado a encolher. O chamado choque de liquidez teve o efeito colateral de aprofundar a recessão e ampliar a desigualdade. O descrédito se espalhou. A imagem de Collor, que havia surgido como um caçador de marajás, rapidamente se deteriorou. Em vez de herói, passou a ser visto como o presidente que confiscou os sonhos de uma geração inteira. E essa desconfiança não ficou apenas no campo econômico, ela contaminou o ambiente político e social. O povo percebeu que, sob a justificativa de estabilidade, qualquer medida poderia ser imposta, inclusive tirar o que é seu, sob a bandeira da salvação. O congelamento do dinheiro se tornaria um trauma coletivo que ecoa até hoje. Sempre que há menção a uma crise econômica ou mudanças drásticas na política monetária, o Plano Collor ressurge como um fantasma do passado. Muitos dos que viveram aquele momento nunca mais confiaram em manter grandes quantias em banco. A compra de imóveis, dólar ou ouro passou a ser vista como estratégia de sobrevivência e não apenas investimento. No final, o que era para ser um remédio amargo com resultados eficazes se revelou uma medida autoritária, mal calculada e com efeitos duradouros. O Brasil pagou caro, o povo mais ainda. Mas o fim dessa história guarda uma reviravolta, porque o mesmo presidente que decretou o confisco acabaria enfrentando seu próprio colapso, e com ele viria uma nova lição sobre o poder da sociedade quando o governo ultrapassa os limites. O confisco das poupanças em 1990 não foi apenas um capítulo obscuro da história econômica do Brasil, foi um marco de desconfiança que redefiniu a relação dos brasileiros com o dinheiro, com os bancos e com o próprio Estado. Mais do que uma medida econômica, foi uma demonstração do quanto um sistema pode ser frágil quando alicerçado na promessa de estabilidade, mas sustentado pela força de decisões unilaterais. Com o passar dos meses, a frustração popular se transformou em mobilização. As denúncias de corrupção contra o governo Collor ganharam força, culminando em um processo de impeachment no Congresso Nacional. Em 1992, menos de 2 anos após a medida extrema, o presidente que congelou o dinheiro de milhões deixava o cargo sob forte pressão popular e denúncias de corrupção. Era o início de uma nova era de vigilância cívica no Brasil. Mas o que aprendemos de fato com tudo isso? Aprendemos que confiança é o ativo mais valioso de qualquer economia. Quando o governo rompe esse vínculo, os efeitos são profundos e duradouros. Uma população que perde a confiança em suas instituições passa a operar na defensiva. Movimentos como a dolarização informal, a fuga de capitais, o investimento em bens físicos ou até o medo constante de novos congelamentos passaram a fazer parte do imaginário coletivo.
Aprendemos também que políticas públicas mal planejadas, ainda que bem intencionadas, podem causar dano irreparável se não forem acompanhadas de diálogo, transparência e respeito à dignidade financeira dos cidadãos. A crise de 1990 não foi causada apenas pela hiperinflação, mas pelo autoritarismo econômico travestido de medida técnica. Hoje, em um mundo digital, onde o dinheiro é cada vez mais virtual e a economia se move em tempo real, a lembrança do congelamento de 1990 continua atual. Governos em crise ainda flertam com soluções radicais. A tentação de intervir no bolso do cidadão permanece, especialmente quando as contas públicas estão em desequilíbrio. Por isso, esta história precisa ser lembrada, precisa ser discutida, não apenas para relembrar os erros do passado, mas para alertar sobre o futuro. Porque uma democracia forte se constrói com memória, consciência e participação ativa. E agora eu quero saber, você já tinha ouvido falar do congelamento das poupanças? Alguém da sua família viveu isso na pele? Conte sua experiência nos comentários, ela pode ser valiosa para outros que estão assistindo. Se você achou essa história importante, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por economia, história e política. E se inscreva no canal Mundo Enriquecedor para mais episódios como este. O dinheiro pode ser nosso, mas o controle sobre ele nem sempre está em nossas mãos.